Bom dia. Então, deixa eu ficar aqui. Meu nome é Braz, eu sou monitor aqui da estação e aqui a gente faz a nossa visita monitorada, né? Como eu sempre digo, eu gosto de começar a visita pela outra extremidade, que é o primeiro galpão, né? O Anfiteatro de São Pedro Nolasco. É quando começa a construção de toda essa parte histórica que a gente tem aqui. Só que aí, como vocês já fizeram toda essa volta, vocês estão cansados, então eu paro aqui, a gente fala um pouco da estação enquanto vocês estão sentados aqui, que é melhor. E aí depois a gente faz a visita, a gente caminha até a outra extremidade, é mais tranquilo. Bom, primeiramente, eu vou falar um pouco da estação, acho que vocês já ouviram um pouco da nossa história, a história da estação, não só da estação, mas da construção do porto que a gente tem aqui. E a nossa história, ela começa bem antes disso, ela começa lá em 1635, que a primeira construção que a gente tem aqui nesse território, que hoje em dia é a Estação das Docas, foi o Forte de São Pedro Nolasco, que ele fica na outra extremidade. Hoje em dia a gente conhece pelo Anfiteatro de São Pedro Nolasco, mas na época o que aconteceu? Lá em 1635, quando essa parte aqui ela era toda colonizada, principalmente pelo Convento das Mercedes, que hoje em dia é o prédio da Alfândega, e do lado aí a Igreja das Mercedes. Então nessa época, toda essa área era do Convento das Mercedes. E para a construção desse forte, que foi pedido pela Guarda da Marinha na época, né, eles requisitaram o espaço, só que esse espaço ele só foi cedido se eles dessem o nome de um santo que eles eram devotos. E ficou o São Pedro Nolasco. Então eles criaram o forte São Pedro Nolasco, e esse forte ele durou até 1835, 1840. Você já deve saber que época foi isso, é a Guerra da Cabanagem, né? Então durante a Guerra da Cabanagem, o forte de São Pedro Nolasco ele foi um dos alvos de diversos conflitos. O que aconteceu? Ele foi todo destruído. E para a reconstrução desse forte ia demandar um custo muito alto. Então eles resolveram demolir o forte e no lugar eles fizeram uma pracinha e um local onde ficava a guarda-mória, que era a guarda da Marinha, que ficava vigiando o litoral. Então, com o decorrer, o passar do tempo, né, lá para o final do século XIX, início do século XX, foi a época da borracha, o boom da borracha, onde a borracha começou a ser explorada de maneira intensa, né? E não só eles traziam a borracha para cá, mas também eles levavam pessoas daqui para os interiores para fazer essa coleta. Então foi uma época que demandou intensamente a criação de um local que fizesse o carregamento e descarregamento dos produtos na época. E nessa época a gente não tinha porto nenhum, eram cais que ficavam aqui no litoral. E era tudo desregulado, eram algumas empresas que faziam, o fluxo de embarcações era intenso, então estava dificultando muito esse processo. Então na época o governo federal, ele abriu uma concorrência para a construção de um porto. E essa concorrência, ela foi meados de 1900, foi um engenheiro brasileiro que fez isso. No entanto, essa concorrência não foi válida, eles tiveram algumas mudanças no projeto, tiveram que cancelar. Em 1906, enfim, eles abriram uma concorrência e quem ganhou foi o engenheiro Percival Farquhar, foi o engenheiro que fez o projeto da Estação das Docas, ele é um engenheiro norte-americano. Ele veio para cá, fundou a Port of Pará, que era a empresa que construiu o porto, que construiu e administrou o porto. Então eles vieram para cá em 1906, apresentaram o projeto foi aprovado e deram início à construção do porto. Toda essa estrutura que vocês veem aqui, essa estrutura metálica, tanto nesse armazém quanto nos próximos, vocês vão ver que é uma estrutura preservada. Toda essa parte dos armazéns ele foi restaurado, não foi incluso novas coisas, não foi trocado a estrutura não, a estrutura permanece, é uma estrutura restaurada dos armazéns, dos primeiros armazéns. E o que foi feito? Trocaram a parte de fora, né? Botaram os vidros e tudo, o sistema de ar-condicionado, todo esse processo para quê? Para construir a Estação das Docas.
Então, voltando para lá. E aí, em 1906, eles começaram a fazer o porto, que era da Porto do Pará. Eles tinham a intenção de construir esse porto, devido à demanda intensa na época, até Mosqueiro. Eu não sei se vocês são daqui, todo mundo é daqui, ou tem alguém de fora. Que, assim, para quem é da região, para quem conhece, Mosqueiro é um pouco longe, entendeu? Então, se vocês verem a dimensão do que foi feito para a dimensão do que eles esperavam fazer, tem uma discrepância muito grande. Só que por quê? Porque na época a borracha era muito próspera e a demanda era muito intensa. Então, eles tinham essa intenção de fazer esse porto até o início de Mosqueiro, devido, como eu falei, à demanda. Só que lá para 1914, vocês devem saber que foi o início da Primeira Guerra Mundial, a gente teve o bloqueio econômico, a gente teve também a criação da borracha artificial, derivada do petróleo. Então a borracha natural que a gente tinha aqui das seringueiras, ela começou a parar de ser usada tão intensamente quanto era antes. Então o porto, uma vez que recebia muito lucro devido à borracha, esse lucro começou a estagnar e começou a cair. Então houve um decréscimo do dinheiro da administração do porto. O porto, por conta disso, ele começou a entrar em diversas dívidas e teve que ceder o controle, que era do engenheiro que veio criar o porto. O controle, da Porto do Pará teve que ceder para o governo federal. O governo federal teve o controle do porto até mais ou menos 1940, por aí. E depois cedeu para o governo estadual, que criou a Companhia das Docas, que hoje em dia é o que administra o nosso porto. E aí, no final do século XX, mais ou menos em 1985, foi quando eles resolveram fazer uma escavação arqueológica. Fizeram tanto principalmente, na verdade, lá na região onde hoje a gente tem o anfiteatro. Essa escavação, ela recuperou diversos artefatos que foram usados na época, diversos artefatos que estavam na região do porto, do forte, perdão. E aí eles fizeram um museu, recolheram as peças que a gente tinha aqui do porto, do antigo porto. E aí eles fizeram um museu Museu do Porto, e a gente tem os resquícios do anfiteatro de São Pedro Nolasco. Isso tudo no Armazém 1, a gente vai ver quando a gente for para lá, e aí eu explico melhor para vocês. E aí, essa área aqui da Estação das Docas, esses 3 primeiros armazéns, esse final do século XX, ele começou a entrar em desuso. Era um local que ninguém estava usando, ninguém estava utilizando, estava jogado as traças, como assim dizer, e é um prédio histórico, uma estrutura histórica, porque conta da nossa região, Se vocês forem olhar no passado, logo no boom da borracha, Belém era uma das cidades mais ricas do Brasil. Belém competiu com Nova York como a cidade mais iluminada do mundo na época. E aí, logo depois dessa queda, do nosso produto, então houve essa estagnação econômica. Então essa área aqui, ela estava em desuso. Então eles resolveram fechar, restaurar e criar esse atrativo turístico, não só turístico, mas para o pessoal da região. É um espaço público, vocês podem vir quando vocês quiserem aqui, o que a gente diz assim, é um espaço público, quem quiser entrar pode entrar, só que como a gente tem uma administração, então é um espaço com regras, porque a gente tenta preservar o espaço. Então a gente tem as nossas normas e regras aqui, mas todo mundo é bem-vindo aqui para entrar, ficar e fazer o que quiser aqui, tá certo? Então é mais ou menos isso. No decorrer do percurso eu vou mostrar mais coisas para vocês. A gente tem diversos, tanto o museu, mas no decorrer eu falo da parte estrutural. Vocês vão ver emblemas, vão ver marcas que eram das empresas que financiavam, que mandavam as peças para cá, as peças da estrutura. A gente tem a nossa locomotiva a vapor também, a gente tem os guindastes, que é o nosso símbolo da estação. Isso tudo eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então a gente tem os nossos eventos culturais. O principal evento do teatro é o Cine Estação,
ele acontece no decorrer do ano, normalmente de março até setembro. Esse ano, infelizmente, a gente teve que dar uma parada mais cedo por conta da Copa, e depois, em agosto, setembro, a gente teve diversos eventos aqui dentro do armazém. E o que acontece? O projeto do teatro, ele deveria ser feito com uma entrada para fora. E aí, como a entrada é para dentro do armazém, quando a gente tem evento dentro do armazém, a gente não pode utilizar o teatro, entendeu? Então aí fica mais difícil de fazer os eventos só do teatro. Mas assim, a gente tem o Cine Estação, que ele acontece todo ano. Nós temos os eventos que são corriqueiros, que acontecem todos os anos também. A gente tem o Dança Pará, ele acontece no final do ano. Esse ano a gente vai ter aqui. A gente tem o Troféu Rômulo Maiorana também, que ele é feito aqui dentro do teatro. Esses são os eventos mais corriqueiros que acontecem todo ano, né? Mas fora isso, a gente tem palestras, a gente tem convenções, a gente tem aulas, tanto no teatro quanto aqui. Aqui a gente tem os eventos mais sociais, a gente tem formatura, 15 anos, aniversários, casamentos, etc. E aqui, nesse espaço que a gente está agora, eu queria falar para vocês que é um dos eventos que a estação ela promove, que é toda sexta-feira, é um evento cultural, é o Pôr do Som. Hoje vai acontecer, se vocês puderem vir, ele começa a partir das 18h30 da tarde, claro. Então ele acontece a partir das 18h30, a gente traz uma banda de música regional, normalmente carimbó, siriá, músicas tradicionais, eles trazem os dançarinos, eles fazem as apresentações aqui. Então toda sexta-feira isso, a gente só não faz essa apresentação sexta-feira santa, por causa do dia 1º de janeiro cai numa sexta-feira. Mas fora isso, toda sexta-feira a gente tem. Então vocês são convidados, é um evento público, é um evento gratuito, então todo mundo pode vir e é bom, é bonito, eu aconselho vocês a virem. Além disso, a gente tem o Rock na Orla, que acontece aos sábados do mês de julho, também é um evento gratuito. A gente tem durante o carnaval, a gente tem o bailinho da estação, que acontece aqui dentro do Armazém 3. Então esses são os eventos que a estação promove. Fora isso, os outros eventos, há eventos públicos aqui, a gente tem diversas feiras e convenções aqui dentro do Armazém 3. Então quando ele é aberto ao público, é aquilo, né? Todo mundo pode vir, pode prestigiar. Esse ano foi importante que a gente teve a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, não sei se todos puderam ver. A gente teve a apresentação e foi muito importante porque esse evento ele lotou a estação, ele teve mais público dentro da estação do que no Ano Novo. O Ano Novo a estação promove também um evento aberto e na Esquadrilha da Fumaça lotou aqui a estação, o pessoal não conseguia andar aqui. Então vamos lá. Ela produz energia através da energia mecânica, né? Nada mais que uma caldeira. E o que ela fazia na época? Ela que gerava energia tanto para os armazéns, para a iluminação dos armazéns, mas principalmente para os guindastes. Ou seja, ela gerava energia para os guindastes fazerem a carga e descarga dos materiais. A gente tem o Museu do Porto, que são as peças do porto que elas foram recuperadas, foram catalogadas. Então, durante o funcionamento do porto, eles utilizaram diversas peças. A gente tem o nosso escafandro, a gente tem as âncoras, tem a parte de navegação, teodolitos, a gente tem o marégrafo, etc. A gente tem a parte de louças também, que eram utilizadas na época. E aqui do nosso lado direito, a gente tem os resquícios do anfiteatro de São Pedro Nolasco, que a gente vai ver lá na frente. Então, todos esses, como eu falei, houve uma escavação arqueológica e todos esses resquícios achados, eles foram trazidos para cá e eles estão aqui expostos hoje em dia, né? Então, vocês podem olhar que a parte externa dele, a parte dessa estrutura de rochas, de pedra, essa é a parte preservada. Isso é a fundação do antigo forte. Ela foi toda preservada para ficar exposta aqui. Uma atração histórica que a gente tem aqui, né? Aqui na nossa estação das docas. Então basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida em relação à estação das docas, se quiser perguntar, eu estou aqui disponível para responder, vocês podem ficar à vontade. Boa, gente!
Eu gostaria então de agradecer imensamente aqui ao Braz, uma salva de palmas aqui para o Braz. Essa breve visita aqui da estação, acredito que muitos de vocês que moram aqui nunca tenham feito. Quer falar, Débora? Não? Nunca tenham feito né, uma visita assim, então isso é interessante também para a gente fazer o percurso interno, né? Então, olha, essa visita que a gente faz aqui, a nossa visita monitorada é diária. Quem quiser vir, quem quiser trazer uma turma, discussão, algo do tipo, pode vir. A gente tem o nosso e-mail, que é agendamento@estacaldasdocas.com.br. Vocês podem mandar o e-mail, eu mesmo respondo. Quem quiser um cartãozinho, eu pego depois. E aí essa visita é diária, entendeu? Quem quiser vir fazer, quem quiser trazer uma turma, pode vir, ficar à vontade. É só isso. Oi gente, tudo bem? Estou aqui para convidar vocês para o nosso roteiro pelo bairro do Marizal. Vai ser dia 20 de outubro, no próximo sábado. Vai ser um roteiro especial, porque a gente vai estar em parceria lá com o professor Paulo Nunes, da Academia, né, do Peixe Frito, e vai estar em parceria com professores da UNAMA, que pela primeira vez vão fazer a tradução em Libras, né? Então, possibilitando que as pessoas com a deficiência de audição possam participar. Então estão todos convidados, tá? 8h30 nós saímos desse roteiro lá na Praça Brasil, dia 20 de outubro, no sábado. Venham participar com a gente. É gratuito, só comparecer ou vejam na nossa rede para fazer lá a pré-inscrição pelo link, mas pode comparecer lá diretamente. Todos podem vir. É caminhada, nós não entramos em nenhum dos prédios, é caminhada a pé. Começa às 8h30 e termina ao meio-dia no Museu de Arte da UFPA, tá? Obrigada.